Graça e paz a todos. Amém? Que alegria, uma bênção podermos estar reunidos esta manhã na presença do Senhor, diante do Senhor, para adorarmos, cultuarmos, servirmos ao Senhor nosso Deus. Amém? Tome sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos dar sequência às nossas exposições no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Nós estamos exatamente neste momento passando pela metade do livro, mais ou menos a metade do livro, chegando na metade do livro aqui. E com a graça de Deus, já já nós vamos concluir a exposição, a leitura, a investigação, a aplicação de mais um livro da Escritura. E isso para a gente aqui é algo maravilhoso. Nós temos nos esmerado em colocar a Escritura diante da igreja, diante dos irmãos, e assim o Senhor tem nos dado graça para fazer. Amém? Não que nós estejamos com pressa de ler a Bíblia toda com os irmãos, mas para nós aqui, para o nosso propósito de colocar a Escritura diante da igreja, tem sido uma grande alegria. Tem sido uma grande alegria. Amém? Nós vamos ler a partir do versículo 12, vamos ler até o versículo 17. Vamos até o versículo 17. Capítulo 2 do profeta Joel. Você que nos visita essa manhã, sinta-se abraçado pela igreja. Uma alegria te ter aqui. Glória a Deus. Diz assim: ainda assim. Agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam fazer ofertas e cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo santo evangelho. Está sendo comunicado ao longo de toda a Escritura essa verdade impregnada no texto sagrado, de que apesar dos nossos desvios, o Senhor está disposto a perdoar. O Senhor está disposto a nos alcançar com graça, com misericórdia, com bondade. Obrigado pelo Evangelho. Que esta manhã o seu Espírito nos faça entender uma vez mais, ao não convertido, que ele entenda de uma vez por todas, e ao convertido, que seja reforçado em nosso entendimento que o Senhor é gracioso, bondoso para com aqueles que se voltaram contra ti, dando a eles a oportunidade de serem salvos do juízo justo do Senhor. Aplica isso em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Esse é o Evangelho, irmãos.
aqui está o Evangelho diante de nós. A oportunidade graciosa, misericordiosa, bondosa da parte de Deus, que, apesar de nós, nos dá a oportunidade de nos voltarmos para Ele, fazendo uma recapitulação, recapitulando o que nós vimos até aqui, no capítulo 1 com o nosso irmão Alex, e é uma espécie de resumo de todo o livro. Nós vimos que o problema do povo de Judá no período de Joel é que esse povo, de maneira deliberada, em sua zona de conforto, uma vez que havia prosperidade na terra, abandonou o Senhor. Deixou de honrar e seguir o Deus com o qual eles tinham uma aliança, com o qual eles tinham um vínculo. Povo apegado à prosperidade da terra, à relativa paz política e econômica, abandona Deus e se detém numa vida religiosa plastificada, superficial, extremamente religiosa, mas pouco essencial. E é nesse contexto, bem explicado pelo nosso irmão Alex, que Deus levanta o profeta Joel para anunciar aquilo que é o tema do livro, o grande e glorioso dia do Senhor. Dia do Senhor que, de acordo não só com o profeta Joel, mas com os outros profetas do Antigo Testamento, é o dia da visitação de Deus. Dia do Senhor é aquele dia que Deus decide visitar o seu povo. Visita os fiéis para a bênção, mas visita os infiéis para juízo. Vimos na semana passada, no capítulo 2, na primeira parte do capítulo com o nosso irmão Almi, o quão terrível é o juízo de Deus para aqueles que resistem o chamado ao arrependimento. Obviamente que, no caso dos contemporâneos de Joel, uma praga de gafanhotos que devorou toda a lavoura, que devorou todas as plantas daquela região, fazendo com que aquele povo exclusivamente agrícola e pecuário não tivessem condições de se suster no básico. Às vezes eu paro para pensar um pouco nisso, né? Um texto ou um trecho das Escrituras que me lembra muito sobre isso é o período do profeta Elias, quando para de chover, de repente Deus fecha o céu, né? Fecha o céu. 3 anos e meio sem chover, irmão. 3 anos e meio sem chover para quem vai no açaí, para quem vai no Guanabara, pega o feijão lá na prateleira, é uma coisa. 3 anos e meio sem chover para alguém que tem que semear, esperar com que a lavoura vingue e vá à lavoura para colher o seu sustento é outra coisa totalmente diferente. E uma praga de gafanhotos para um povo que é exclusivamente agrícola e pecuário também, porque dependiam dos animais para sobreviver e o animal não tinha as rações que nós vemos nos dias de hoje nos grandes criadouros de gado. Também dependiam da vegetação. Nós estamos falando de uma profunda crise econômica e material para aquela nação. Nós vimos com o nosso irmão Almi que esse dia seria um dia terrível, de visitação para juízo contra aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e se voltaram para o Senhor. E me permita dizer uma coisa que os irmãos já disseram aqui em outro momento. Nós já estamos vivendo uma espécie de dia do Senhor desde que o homem caiu. Obviamente que, pensando na experiência dos contemporâneos de Joel, ele estava falando da visitação da grande nuvem de gafanhotos. Pensando no aspecto escatológico do texto que fala da vinda de Jesus Cristo e a vingança de Deus sobre os ímpios. Também é verdade de que desde que Adão caiu, o mal entrou no mundo e o mundo está à mercê do juízo, da consequência natural da queda. Mas é dentro desse contexto, é dentro desse cenário
de visitação da parte de Deus com juízo aos rebeldes, aos desviados, aqueles que abandonaram o Senhor para viver uma vida em si mesmada, autocentrada, uma vida idólatra daquilo que floresce no campo. É dentro desse contexto onde Deus visita os homens com morte, com gafanhotos na época de Joel, vai visitar com juízo no grande dia da volta de Cristo Jesus, punindo os homens de uma vez por todas. É dentro desse contexto que Deus revela na máxima potência de sua revelação, a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia. O Evangelho é a verdade de Deus desde a queda do homem. O Evangelho é a verdade de Deus nos dias de Joel. O Evangelho é a verdade de Deus nos nossos dias. O Evangelho é a verdade de Deus naquele grande e glorioso dia, quando Jesus voltar. Lá não mais para o arrependimento, mas para a validação de que Deus sempre foi bom e nós que rejeitamos a bondade e a graça dele. Então, o que está diante de nós aqui esta manhã? O Evangelho, a parte boa do Evangelho, a parte maravilhosa do Evangelho, a parte apetitosa, gostosa do Evangelho, não aquela parte amarga, onde o juízo de Deus afeta as nossas vidas e destrói os nossos impérios e os nossos ídolos, mas aquela parte maravilhosa, onde Deus se consolida como bom. A partir do versículo 12, onde lemos, Deus está chamando o povo à conversão. Eu quero que você abra o seu coração para que isso fique guardado aí. Em meio à possibilidade real de destruir uma nação inteira, de fazer com que seu juízo se estabeleça perpetuamente, o Evangelho, o eco do Evangelho na boca de João Batista, na boca do próprio Cristo, na boca dos outros apóstolos, na boca dos pais da igreja, na boca dos remanescentes medievais, na boca dos reformadores, na boca dos puritanos, na boca dos nossos irmãos da igreja moderna, a séria igreja moderna, um chamado à conversão. Deus ainda está chamando os homens para que se voltem para Ele, a fim de salvá-los do terror que vem por aí. Então você que está aqui essa manhã, que veio essa manhã ouvir a palavra de Deus e o que Deus tem a nos comunicar, hoje o que Deus tem a nos comunicar é isso, a oportunidade de se voltar para Ele arrependido dos seus pecados, reforçando a aliança ou fazendo uma aliança no caso do não convertido, a fim de que o grande juízo de Deus não alcance a sua vida. O grande e terrível dia do Senhor não seja um dia de lágrimas, mas um dia de alegria e de gozo para você, para a sua vida, para a sua alma. E quando nós olhamos para o texto, nesse momento em que Deus chama o seu povo ao arrependimento, nessa parte gostosa, maravilhosa, positiva do Evangelho, ele começa da seguinte forma no versículo 12. Ainda assim, deixa eu ficar aqui, nesse ainda assim. O que nós vimos com o irmão Almi na semana passada? Nós vimos com o nosso irmão Almi que o dia do Senhor vai ser um dia de destruição. Vai ser um dia em que os gafanhotos devorarão toda a terra, destruirão toda a terra, que naturalmente, uma consequência natural da destruição da vegetação, haveria fome na terra, haveria escassez na terra, morte pela falta de mantimento na terra, destruição total na terra. Deus está decidido a visitar os homens com juízo na mensagem da semana passada, mas ainda assim, Deus, de maneira justa, não só quer, mas como deve punir os homens, mas ainda assim, o salário do pecado é a morte, mas ainda assim, o salário do pecado é a destruição eterna, mas ainda assim, vamos trocar esse ainda assim pelo apesar disso. Fica mais fácil para nós entendermos o que está acontecendo no contexto. O povo merece o juízo, o povo merece a destruição,
O povo merece o castigo. O povo merece que os gafanhotos destruam uma terra da mesma forma que os homens merecem a morte, uma vez que o salário do pecado é a própria morte. Mas ainda assim, apesar disso, diz o texto, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração. Irmão, eu não sei você, mas quando eu leio isso aqui, eu falo, meu Deus, apesar de todo o mal que está se encaminhando contra aqueles que se rebelaram contra o Senhor, apesar do juízo de Deus que está a caminho contra aqueles que rejeitaram a aliança com Deus, apesar de toda a destruição que se aproxima sobre a vida daqueles que rejeitaram o Filho de Deus, ainda assim, Deus está dizendo aos homens, convertam-se a mim. Convertam-se a mim. Isso aqui é a maneira como Deus comunica a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor. Deus está nos chamando, apesar do juízo que está agora manifesto no mundo e um dia virá em sua plenitude. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida aqui essa manhã. Apesar dos nossos desvios, apesar das nossas falhas perante o Senhor, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa insistência rebelde, desobediente em fazermos a nossa vontade em detrimento à vontade de Deus, existe uma porta aberta chamada conversão. Deus deseja que nós nos convertamos a Ele e Ele ainda nos chama para isso. E o que é conversão? Conversão é mudança de direção. Quem fez né, tirou a habilitação aí, quem fez as aulinhas lá, né, teóricas, sabe que conversão e Deus está dizendo para nós hoje, convertam-se a mim, mudem de rota, mudem de direção. O grande problema dos homens é que Deus, sendo esse nosso alvo, nossa meta, nosso foco, nosso destino, fomos feitos por Ele e para Ele apenas, nós insistimos em errar a rota, errar o alvo, errar a direção, mas Ele está dizendo para nós esta manhã, volta. Ele está dizendo essa manhã para nós, mude de direção, convertam-se a mim, venham a mim. Deus está nos chamando de volta para Ele essa manhã. E aí você pode estar pensando, Wesley, mas eu sou crente. Ele está falando com o povo da aliança. E é muito possível que o povo da aliança ignore os termos da aliança, e nós ignoramos os termos da aliança o tempo todo. O tempo todo nós nos desviamos mesmo que nós sejamos salvos. E quando eu digo nos desviamos, eu não estou falando para perdição, eu estou falando da vida que está proposta para cada um de nós diante do Senhor. Aquela vida de Efésios, compatível com a grande salvação. E Deus está dizendo, volta. Meia volta. Desvia da rota da perdição eterna. É bem verdade que nós temos procurado destruir as nossas próprias vidas. É como nós falamos das nossas crianças, os bebês. Parece que um pai de bebê tem que ficar o tempo todo salvando a criança. O tempo todo a gente fica ali cuidando para a criança não partir cedo. Fica tentando salvar ela. Se joga de cabeça no sofá, tu tem que pegar no ar. Assim. E nós tentamos isso o tempo todo contra as nossas próprias vidas. Nós temos feito convites à nuvem de gafanhoto contra as nossas casas, contra as nossas famílias. Contra as nossas vidas, nós temos atraído o juízo de Deus com a nossa má conduta, porque pensando na vida do crente, é bem verdade que nós não cremos na perda da salvação, mas nós cremos numa vida extremamente afetada pelo mal.
Quantos crentes, quantos irmãos, quantas pessoas que estão em Cristo Jesus, mas sofrem ainda os efeitos da queda deste dia do Senhor que começou lá com Adão, porque rejeitam se voltar para Deus, mas há um convite aberto essa manhã: voltem-se para o Senhor. Que nos convertamos ao Senhor, que nos voltemos para o Senhor, que abandonemos os nossos maus caminhos e façamos a conversão na primeira esquina que houver pela frente. E isso tudo dentro desse contexto aonde o mal, aonde o juízo já está estabelecido. Convertam-se ao Senhor. E essa conversão, irmão, não pode ser uma conversão da Shopee. Não pode ser um sabor conversão. Está escrito no texto, a natureza da conversão está lá. Convertam-se a mim de todo o coração. Aqui ele está falando de uma mudança de rota genuína. Aqui ele está falando de uma mudança de rota verdadeira. Aqui ele está falando de uma mudança de direção efetiva que vai tirar você do caminho de onde você estava e vai colocar você no caminho da cruz de Cristo. Que vai colocar-nos no caminho daquilo que ele desejou para nós. É bem verdade, diz Provérbios: há caminhos para o homem que parecem bons, mas seu final é morte. E ele está nos chamando hoje: convertam-se não de brincadeirinha, convertam-se não aparentemente, convertam-se não de maneira falsa, convertam-se a mim de todo o coração. E por quê? Porque tudo começa aí. Um coração convertido produz uma vida convertida. Um coração convertido produz decisões, ações convertidos. Então a vida que nós vivemos no dia a dia depende da direção do nosso próprio coração. Se os nossos corações não estiverem inclinados para o Senhor, não estiverem setados para a presença do nosso Deus, nós continuaremos seguindo caminhos que vão nos levar à destruição. O ímpio indo para a destruição eterna e os crentes, pela falta de sabedoria, pela falta de compromisso, indo por caminhos que vão deteriorando a sua vida, que deveria ser vivida para a glória de Deus Pai. Então é importante que hoje nós olhemos esse chamado gracioso, bondoso, maravilhoso da parte de Deus e entendamos de uma vez por todas: nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e assentar no nosso coração seguir um caminho diferente do que nós estávamos seguindo. A experiência do jovem Daniel, dos meninos ali dentro da Babilônia foi essa: eles assentaram no seu coração, está no texto, não se contaminarem com o manjar do rei, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Em outra palavra, ou o seu coração é convertido, ou você cuida do coração para que ele se volte para o Senhor, ou você não vai se voltar. Então, muita honestidade, muita franqueza, eu te convido a não apenas vir à igreja aos domingos, mas derramar as suas vísceras, o seu coração diante do Senhor. Colocar seu coração aos pés da cruz e pedir ao Senhor encarecidamente: muda a rota do meu homem interior. Porque eu vou à igreja todos os domingos, eu estou nas reuniões que a igreja promove, eu até posto algumas coisas na rede social, mas o meu coração ainda está apontado para outra direção. Ao ímpio, volte-se ao Senhor de todo o coração. Ao crente, revisite o seu coração constantemente, leve seu coração à presença do Senhor. A Bíblia, de capa a capa, fala da religião do coração. A religião da roupa, a religião do rito, a religião do templo, a religião da estrutura. Essa religião não é a religião que salva. E você vê isso claramente no embate feroz entre Jesus e os fariseus, porque lá tinha tudo isso. Lá tinha lei, lá tinha rito, lá tinha roupa, lá tinha templo, lá tinha sinagoga, lá tinha tradição, lá tinha tudo isso.
E Jesus, quando vai enfrentar os fariseus, ele lembra das palavras do profeta Isaías, bem que profetizou Isaías sobre vocês, porque vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Então, que o Senhor nos ajude a procurarmos uma conversão não de fora para dentro, não tentarmos melhorar a nossa vida através de algumas técnicas, de algumas práticas diferentes apenas, mas que nós, antes de pensarmos no que vamos fazer fora, olhemos para dentro de nós e peçamos ao Senhor, nos ajuda a mudar de rota, nos ajuda a mudar de direção. Mas também é verdade que aquilo que começa no coração termina na vida prática. Preste atenção nisso, que isso é importante. Às vezes, eu conversando com o Alex uma vez, a gente, conversando, batendo papo, aí a galera fala assim, minha vida espiritual está em dia. Está em dia, meu? Está em dia, minha vida espiritual está em dia. Mas como é que se sabe disso? Porque de tudo que você deve guardar, guarde de coração, porque dele procede sair da vida, quer dizer o seguinte: o estado do seu coração comunica a vida que você leva. Ou a vida que você leva comunica o estado do seu coração. Então não tem como alguém dizer que tem uma vida espiritual extremamente ativa no secreto se o externo não comunica isso, se isso não é visto no externo. E é por isso que ele diz, convertam-se a mim de todo o coração. Primeiro é uma obra interna. Primeiro é uma dobra do próprio coração antes de ser uma dobra dos joelhos. Mas depois que o coração estiver profundamente afetado, que vocês jejuem, que vocês chorem, que vocês pranteiem. Em outras palavras, ele nos chama a levarmos para fora as evidências do que aconteceu dentro de nós. Então, está vendo como é que o evangelho comunicado pela Escritura funciona? Deus, de maneira justa, com o seu arco esticado, com a sua espada apontada, como juízo na direção dos pecadores, nos chama ao arrependimento, nos chama à conversão, nos chama a mudar de rota, nos chama a mudar de caminho. Ele nos ensina como isso se dá, e isso se dá no coração de cada um de nós, porque é o coração que faz com que nós tomemos os caminhos corretos ou não. E ele diz, isso precisa ser visto. Isso precisa ser visto. Vocês precisam comunicar de alguma forma, com algumas evidências, que o coração de vocês está sendo mudado. É por isso que nós, quanto líderes de igreja, estamos sempre falando da necessidade de envolvimento com a igreja, da necessidade das atividades exercidas pelo povo de Deus, a observância das disciplinas espirituais. Essas coisas comunicam como está o nosso estado, como está o nosso coração. Nós estimulamos tudo isso a fim de que nós tenhamos a oportunidade de juntos constatar que Deus está fazendo uma grande obra na igreja do Senhor Jesus. Então eu imagino que, em função de tudo que tem acontecido ao nosso redor, do estado que a sociedade na qual nós estamos inseridos se encontra, essa indiferença ao sagrado, às coisas de Deus, o materialismo, que no meu ponto de vista é uma das piores pragas dos dias de hoje, que tem consumido a nossa vida. Eu imagino que você tenha encontrado muitos desafios para jejuar, para orar, para prantear. Está no texto, chorem e pranteiem. Irmão, pensa numa geração de olhos secos. Geração de olhos secos. As verdades do evangelho já não fazem com que as lágrimas brotem em nossos olhos. Nós já não nos desesperamos por causa da cruz de Cristo. Nós já não nos emocionamos, e não é um problema se emocionar, o problema é ficar só na emoção. Mas nós não temos as nossas afeições tocadas, as nossas emoções tocadas por coisas profundíssimas, sustentadas pela Igreja de Deus, como a verdade de Deus. Hoje, na aula com os novos membros, falávamos da doutrina da Trindade, do Deus soberano, criador de todas as coisas, autossuficiente. Deus nunca fez os homens porque dependia dos homens. Tinha o pai tinha o filho tinha o pai, e assim sucessivamente.
Mas esse Deus gracioso, bondoso, misericordioso se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para que nós tivéssemos contato com Ele. Como não se emocionar com isso? Como não sofrer, como não chorar, como não se entristecer pelo fato desse Deus ter que clamar a nós o tempo todo: convertam-se, porque vocês estão longe de mim. Nós precisamos voltar a chorar. Precisamos voltar a derramar lágrimas. Que o Senhor nos batize com contrição, com quebrantamento, com choro. Que o Senhor faça com que os nossos olhos estejam constantemente molhados pelas lágrimas da contrição e pelas lágrimas da conversão genuína. Que nós possamos chorar diante do Senhor, porque nós não temos sido o que deveríamos, evidenciando aquilo que tem acontecido em nossos corações. Que o Senhor nos ajude. Versículo 13, rasguem o coração e não as roupas. E por que disso aqui? Porque era comum, era uma prática religiosa daquela época, era um costume daquela época. Quando os homens se encontravam diante de uma situação extremamente crítica, uma situação extremamente aguda, rasgarem as suas vestes em forma de, fugiu minha palavra, indignação. Então, quando alguém estava indignado com determinada situação, lembra do sumo sacerdote diante de Cristo? Ele rasga as suas vestes indignado. E era comum dos homens naquela época, em face de uma questão que os indignava, rasgarem as suas vestes. Mas o que Deus está dizendo é: rasgar as vestes não é difícil. Não é difícil. Ou seja, esses atos externos, essas fórmulas religiosas, essas evidências externas de conversão, elas não podem ser um fim em si mesmo. Antes de rasgar a veste, vocês precisam rasgar os corações. Irmão, que o Espírito de Deus nos leve para a autoanálise esta manhã. Que você chegue em casa, olhe nos olhos da pessoa do espelho e faça perguntas honestas a ela sobre o seu estado, o estado da vida espiritual que você tem vivido. A denúncia de Joel é contra um povo que vive uma religião superficial, uma religião mais ou menos, uma religião meia boca. Que o Senhor nos ajude a voltar para a religião do choro, do quebrantamento, do momento em que nós nos curvamos sem pensar em ganhar nada, mas porque já ganhamos esse Deus. Já ganhamos esse Deus. Que o Senhor nos ajude. Que nós nos voltemos para o Senhor. E uma coisa importante aqui, está no versículo 13, rasguem o coração e não as roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus. Por que, Wesley? Está no texto. Está no texto, isso aqui é lindo, maravilhoso. Convertam-se ao Senhor, porque Ele é bom. Ele é bondoso. Está no texto, Ele é compassivo. Tardio em irar-se, grande misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Muda de ideia que não fiz alguma coisa errada e tenho que voltar atrás. A ideia do não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A ideia do mudo de ideia aqui é: eu tenho poder sobre o mal e bem que tenciono fazer. Se eu tensionava fazer o mal de maneira justa, eu posso simplesmente não fazer pelo arrependimento do meu povo. Nós não conhecemos os planos de Deus. Nós não sabemos os dias que o Senhor determinou para derramar o seu juízo. E o que Ele está dizendo é: quem sabe? Se curvando, se quebrantando, se voltando, se convertendo, o Senhor não os livre do mal que desejava fazer contra vocês. Irmão, já viu? Quando chega um problema na tua vida, tu fala assim: meu Deus, estava tudo bem até ontem, né? Já passou por isso? Chega uma ligação, chega uma notícia, chega uma mensagem, fala: meu Deus, tá tudo bem, do nada. Não é do nada. É porque você não conhece a história de maneira onisciente como Deus conhece. Amanhã é segunda, né? Pode ser que amanhã você tenha um problema que você não saiba hoje. Pode ser que amanhã aconteça alguma coisa que o próprio Deus permitiu por causa dos nossos desvios. Mas enquanto esse mal não chega, há oportunidade de se converter.
Enquanto a segunda não chega, a oportunidade de dobrar os joelhos no domingo. Enquanto o mal que nos espera no mês que vem não chega, a oportunidade de nós nos colocarmos diante do Senhor e dizer: nós nos arrependemos, não precisa mandar esse boleto tão alto. Brincadeira. Já passou o cartão, como é que o boleto não vai vir? Mas no tocante aos males que são naturais, aos pecados que nós cometemos, Deus é bondoso, Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Deus é benigno, e Ele pode nos guardar perfeitamente dos problemas, dos juízos, dos males que são consequência dos nossos desvios, e é o que Ele está nos dizendo aqui hoje. E olha que coisa maravilhosa, isso aqui é lindo. A razão, a base para a nossa conversão não é o nosso desejo por Deus, mas é o caráter dele. Está no texto, de maneira maravilhosa: convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bom, não é porque vocês são bons. Irmão, isso é terrível. Se você estiver entendendo o que eu estou falando, você vai chegar à mesma conclusão que eu. Ninguém se converte porque é bom. Nós nos convertemos porque Ele é bom. Ninguém se converte porque é compassivo. Nós nos convertemos porque Ele é compassivo. Você já entrou na festa de alguém que alguém te colocou para dentro sem que você fosse convidar? Já entrou? Eu tava lá na porta, falaram: entra aí, pô. Já entrei em montão. Montão, né? Tu já fica ali pela porta ali, né? E tu olha pelo portão assim. Não, eu vim procurar fulano. Fulano tá aí dentro. Brincadeira, você não foi procurar ninguém, você queria entrar. Aí a pessoa: pô, entra aí, pô, já tá aqui, entra aí, entra aí. Você entrou porque você é o dono da festa ou porque o dono da festa te botou pra dentro? Só existe salvação porque Deus é bom. Só existe conversão porque Ele é compassivo. Só existe a possibilidade de nós fugirmos do dia do Senhor, porque o Senhor decidiu nos alcançar com a sua misericórdia e graça. E aonde isso se revela, irmão, a bondade, a graça, a misericórdia, o favor do Senhor, onde isso se revela. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos salvos porque Ele é bom. Por causa do seu caráter gracioso, bondoso, misericordioso. Então, se nós não entendermos isso aqui, nós vamos ficar pensando que a conversão é uma prerrogativa humana, é uma prerrogativa dos homens. Mas quando Deus nos chama à conversão, quando Deus diz: sai desse caminho, cara, eu quero mudar a sua vida, quero transformar a sua história, quero abençoar a sua casa, quero abençoar a sua família, quero abençoar seu casamento, quero tirar você da porta desse boteco, eu quero mudar a sua história e, acima de tudo, salvar a sua alma. Ele não está fazendo isso porque quem está lá é bom, ele está falando isso a partir da sua própria bondade. Convertam-se a mim porque eu sou bom. Eu estou dando uma oportunidade a vocês. Eu estou dando a vocês a oportunidade de fugirem do juízo que está a caminho. Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, abriu uma porta para nós. E que nós aproveitemos essa porta hoje, para a glória do nome do nosso Deus. E a coisa melhora. Porque Ele chama a gente à conversão. Não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. Aqui está revelado o caráter gracioso e salvador de Deus, que encontra sua expressão máxima na cruz de Jesus Cristo. Cristo foi à cruz porque Ele é bom, porque Ele é compassivo, porque Ele é gracioso. E o versículo 14 diz assim: quem sabe, se ele não se voltará e mudará de ideia. De novo, mudança de ideia não é arrependimento de ter feito algo. Mudança de ideia é soberania sobre os acontecimentos no tempo e no espaço, na história da humanidade. É Ele que decide. E mudará de ideia. E, ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas e cereais e libações ao Senhor seu Deus. Não é só sobre a conversão.
em si, a aceitação. Não é só sobre Deus abrir a porta da graça para entrarmos na festa dele, porque ele é gracioso, misericordioso, bondoso. Não é só isso, mas também, quem sabe, ele não deixa uma bênção aí de quebra para nós. Quem sabe passando, ele não nos abençoe e não dê para nós mais daquilo que pensamos, do que pedimos, do que merecemos. O que o profeta Joel está dizendo é o seguinte: se vocês se converterem ao Senhor, já vai estar bom, porque ele vai, o juízo não vai alcançar vocês. Mas além disso, quem sabe? Quem sabe? Ele não deixa uma bênção, e é maravilhoso esse quem sabe, por quê? Porque o quem sabe deixa bem claro que não tem nada definido. Quem sabe quer dizer, Deus ainda vai decidir se vai derramar a bênção dele sobre vocês ou não. E por que disso? Porque Deus não nos deve nada. Deus não nos deve absolutamente nada, nenhum alfinete. Então, quando o profeta diz quem sabe, ele está dizendo o seguinte: se for a vontade dele, se Deus desejar, se for conveniente para Deus, se aprouver a Deus, ele é poderoso para derramar as bênçãos dele sobre a minha e a sua vida e transformar aquele campo descrito pelo Almig na semana passada, aquele campo destruído, devastado, num grande campo de colheita, de bênção e de prosperidade para a glória do seu nome. Deus é poderoso para nos abençoar se nos convertermos a Ele. Ele é poderoso. Mas essa bênção tem uma particularidade extraordinária. E isso ensina muito para nós. Olha o que ele diz. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixa uma bênção para... Isso aqui fala do motivo pelo qual nós recebemos as bênçãos do Senhor. Para que vocês possam trazer ofertas. Para que serve a bênção do Senhor? Para que serve a mão do Senhor estendida sobre o seu povo? Está lá no texto. Para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libação ao Senhor. Ele está falando da restauração do culto. Lembra da pregação do Alex? O vinho acabou, as ofertas de libação geralmente eram feitas através de vinho ou azeite. Era quando você chegava e derramava vinho e azeite diante do Senhor como uma oferta entregue a Ele. Os sacerdotes estavam chorando, não tinha cereal, não tinha gado no campo para sacrificar. O culto acabou, a relação de Deus com o povo, do povo para com Deus tinha cessado, não tinha culto. E ele está dizendo aqui, quem sabe Deus não abre a porta da igreja de novo. Quem sabe essa frieza espiritual que te possuiu e te impedia de chegar na presença de Deus com o coração aquecido, com lágrimas nos olhos, quem sabe isso não é revertido e o Senhor te coloca diante dele apto para cultuar novamente a bênção de Deus. Gira em torno dessa relação que nós temos ou deveríamos ter com Ele. Então tudo aquilo, irmão, que te leva para longe de Deus, ao invés de levar você ao lugar do ofertório. E com o ofertório aqui eu não estou falando sobre aquilo ali, eu estou falando dessa vida devota, entregue, essa relação por meio do culto diário ao Senhor. Quem sabe o Senhor possa esta manhã ainda restaurar essa relação íntima que nós tínhamos com Ele e perdemos por causa dos nossos desvios. Eu não sei você, irmão, mas eu tenho certeza sobre a minha vida. Minha vida não é como foi um dia. E não é saudosismo, é uma constatação. Eu já orei mais, eu já li mais Bíblia, eu já chorei com facilidade na presença do Senhor, cantando canções na hora do louvor, enquanto o culto estava sendo desenvolvido. Era muito fácil chorar. Hoje tu está tão preocupado com tantas coisas, tanta coisa para você pensar, que a hora do Senhor deixou de ser importante o suficiente para que nós nos entreguemos a Ele de todo o nosso coração. Então, nesse versículo 14, existe uma esperança. Deus está disposto a nos abençoar. E quem sabe? Quem sabe enquanto estamos aqui esta manhã, disponíveis para adorá-lo,
para cultuá-lo, mesmo na nossa superficialidade. Nós não nos voltemos para Ele arrependidos dos nossos caminhos e o Senhor nos atinja de maneira tal que o vinho, o mosto, tudo aquilo que nós colocávamos no altar apareça novamente entre nós e nós voltemos a adorá-lo do jeito que adorávamos no passado. O que Deus está dizendo na boca do profeta é: se convertam ao Senhor, quem sabe, Ele não restaura a vida espiritual do seu povo, o culto do seu povo, a adoração do seu povo. Por último, ele vai falar sobre aqueles que foram afetados pelo juízo de Deus e que podem ser afetados ou que devem ser afetados pela conversão. Porque eu preciso lhe dizer uma coisa. Irmão, está todo mundo debaixo da mesma coisa, tá? O apóstolo Paulo diz que todos estão sob o pecado. Então, todos nós precisamos nos converter ao Senhor. Todos os homens precisam se voltar para Deus. E aqui no versículo 15 ele vai falar sobre isso. Ele vai concluir a sua profecia, seu chamado, a sua convocação à conversão, dizendo quem precisa se voltar para Deus. Versículo 15, toquem a trombeta em Sião. De novo, tá vendo? Essa trombeta já apareceu aqui. O que é essa trombeta? Essa trombeta é a comunicação sobre a necessidade de estarmos prontos, de estarmos atentos, porque o mal se aproxima. A trombeta está soando, irmão. O evangelho está sendo pregado. Uma igreja minimamente séria está falando de Jesus, está falando que Jesus está voltando, está falando que o mundo precisa de Deus. A trombeta está soando. E essa trombeta é uma convocação aos homens. Para quê? Proclamem um santo jejum. E jejum nada mais é, irmão, do que submissão. Você submete não a comida, mas a Deus. Através de um jejum, o povo comunicava que tinha algo mais importante do que comer, mais importante do que saciar o ventre, mais importante do que saciar as suas necessidades mais básicas. A proclamação dos jejuns solenes daquela época era uma forma dos homens comunicarem a Deus. Deus, nós abandonamos a comida para estar diante de Ti. E Ele está dizendo, proclamem um santo jejum. Chamem os homens a se absterem daquilo que é mais básico, da comida, para estarem diante de mim. Convoquem uma reunião solene. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Deus não está chamando a gente para uma conferência bombada. Deus não está chamando a gente para um culto a gosto do cliente. Deus está nos chamando para um lugar de solenidade. Os nossos ajuntamentos precisam voltar a ser solenes, irmão. As nossas congregações precisam voltar a ser solenes. E solenidade fala sobre seriedade. Ele está dizendo que ou nós nos reunimos de maneira séria, considerando a seriedade da convocação, ou vai ser só vir aos domingos para a igreja para bater cartão e não parecer um ímpio. Convoquem uma assembleia solene, quer dizer, se reúnam para coisa séria, porque o negócio é sério. Ou a gente passa a levar isso aqui a sério, irmão. Ou esses gafanhotos vão alcançar as nossas vidas e de, ai meu Deus, mas eu estou indo para a igreja de maneira solene. Isso aqui é levado a sério? Nós temos levado a vida cristã a sério? Você continua respeitando a presença de Deus do jeito que respeita outros ambientes? Você já viu quando uma pessoa importante chega numa sala, está todo mundo sentado, todo mundo levanta, né? E fulano chegou. Irmão, e isso aqui é bem representativo, né? O culto do domingo da manhã não é um compromisso da agenda do cristão apenas. É o momento que a igreja de Deus se reúne na presença do Todo-Poderoso. É o momento em que o povo de Deus, de maneira
solene se reúne para adorar e cultuar o seu Senhor. É a maneira como a igreja comunica que leva a sério essa convocação de nos relacionarmos com Ele com o coração reto, convertido de verdade. É a resposta apropriada para essa convocação, é nos reunirmos solenemente na presença do Senhor. E se nós não levarmos isso a sério, nós não entendemos a seriedade da convocação. Reunião solene é isso. Uma reunião para fins graves e sérios. Reúnam o povo. Santifiquem a congregação. Em outras palavras, quem é que precisa se voltar para Deus? O povo e a congregação. Essa é a hora do pregador dizer, né? Olha para o irmão que está do seu lado. Mas vocês sabem que a gente não faz isso, né? Mas era a hora de tu olhar para o irmão que está do seu lado e dizer, é contigo que Deus está falando, congregação. Não precisa não, estou brincando, gente, faz isso não. Mas é contigo que Deus está falando. Você é congregação, povo. Você é povo, congregação. Reúnam o povo. Reúnam uma congregação. E é por isso que nós estamos o tempo todo encorajando aos irmãos, venham, estejam, se envolvam, santifiquem-se, vão ao Senhor, estejam diante de Deus. O nosso dever, quando ele diz reúnam o povo, ele está falando com a liderança. O nosso dever é o tempo todo tocar a trombeta e dizer a vocês, juntamente de nós, todos precisamos estar na presença do Senhor. Todos, sem exceção. E aqui ele vai detalhar quem tem que estar na presença de Deus. Olha que coisa linda. Congreguem os anciãos, os velhos precisam estar aqui. Por quê? Porque os velhinhos são gente boa, mas são pecadores. Os velhinhos também tendem a se desviar. Os velhinhos também tendem a encontrar caminhos que são caminhos que Deus não aprova. Então os velhinhos têm que estar no nosso meio, os anciãos precisam estar no nosso meio, as pessoas mais de idade precisam estar no nosso meio. Reúnam as crianças. As crianças também precisam estar no nosso meio. Precisam estar aqui, irmão. É aqui que elas vão aprender o caminho da salvação. É aqui que elas vão aprender o caminho para Deus. Se nós não trouxermos as nossas crianças para que elas não vão entender o que é conversão. Conversão se aprende onde o evangelho é pregado, onde o evangelho é ensinado, onde o evangelho é exposto. É aqui que elas vão aprender o que é conversão. E se nós nos convertermos e vivermos uma vida não puramente religiosa, mas em uma relação íntima com Deus, os nossos filhos vão olhar e vão dizer, meu Deus, por que meu pai chora quando ora? Meu Deus, por que minha mãe dobra o joelho quando ela está diante do Senhor? Por que meu pai fica todo espremidinho quando toca aquela música? As crianças vão olhando, vão percebendo. E nós vamos, de alguma maneira, comunicando a elas a necessidade de estar na presença de Deus de maneira correta. Mas não são só as crianças. Os que mamam também no peito. E aqui ele já está fazendo uma transição. Ele não está falando só da abrangência da conversão, de todas as pessoas que precisam de conversão, mas ele está falando também do senso de urgência. Os que mamam, os que estão no peito, que eles devam estar na presença do Senhor em jejum, em assembleia solene. Imagina uma criança que mama no peito em jejum, irmão. Você consegue imaginar isso? Os pais, as mães sabem, né? Se demorar muito, sirene toca, a trombeta realmente toca. Ué! Mas Deus está dizendo, até os de peito eu desejo que vocês estejam diante de mim, olhando só para mim. E por mais difícil que seja para uma criança largar o TT, não é mais sobre o TT, é sobre eu. Deus está nos chamando para nos voltarmos para Ele. E olha como é que ele termina o 16, que o noivo saia do seu quarto e a noiva sai de seus aposentos. Sabe o que é isso aqui? Se tu pensou que largar o TT fosse algo extremo, isso aqui é mais extremo. Porque no casamento judaico, depois das grandes celebrações, o noivo e a noiva entravam para um quarto para consumar o casamento através do ato sexual, da intimidade. Deus está dizendo assim, ó, pode sair daí.
Depois vocês fazem. Depois vocês largam a lua. Irmão, já precisou largar a lua de mel no meio dela para jejuar e orar? Não, o varão, meu Deus, quanto tempo esperei. Aí Deus, chegou tua vez não, vem para fora. E a gente está aqui porque a gente não, né, a gente não tem muita noção do que era a importância desse momento da consumação do casamento para o hebreu, para o judeu, mas naquela época era solene, era um momento solene. O homem e a mulher consumarem o casamento ali no seu quarto, ali na sua intimidade. Deus está falando, para tudo, chega, porque eu quero um encontro com vocês. E essa é a hora de fazer a pergunta, irmão. Se Deus está falando, a criança larga o TT. Se Deus está falando, noivo e noiva, chega, abandonem a lua de mel. O que é importante demais, que não possa ser deixado para que nos voltemos ao Senhor. Se para a criança tem que largar o TT, se para o noivo e para a noiva tem que largar a intimidade na lua de mel, o que nós devemos abandonar para nos voltarmos ao Senhor? É o que Deus está nos perguntando hoje. O chamado à conversão nada mais é do que um chamado para que nós abandonemos até o TT, a nossa zona de conforto, aquele lugar onde nós estamos confortáveis demais para sairmos de lá e vir à presença de Deus. Aquelas coisas que para nós são maravilhosas demais, para que nós as deixemos por amor ao Senhor. Deus está nos perguntando hoje o que é importante demais para que você não esteja na minha presença. O que é grande demais que faz com que você me troque e me deixe no nosso lugar de intimidade. Eu quero aprofundar isso e perguntar: o que é grandioso demais que te impeça de olhar única e exclusivamente para a cruz do seu Salvador? O que é maravilhoso demais que não nos permite de jeito nenhum estar na presença desse Deus? Que os sacerdotes, ministros do Senhor chorem. Irmão, acho que os pastores de hoje estão rindo muito. Ele é muito risadinha, né? Eu não estou falando uma piada sem graça dessa que eu acabei de dizer. É isso. Eu estou falando que não tem senso de urgência. Está faltando aquele desespero. Porque geralmente, irmão, o pastor, a liderança, a pessoa que está ali perto da Bíblia, né? Está olhando e está vendo o que está acontecendo. E não é possível que nós estejamos tão bem assim para que as igrejas elas estejam tão celebrantes e tão festejantes do jeito que estão. Não estou nada contra celebração e festa, não. É que eu acho que nós estamos vivendo um momento, religiosamente falando, tão complicado que é festa demais. Festa demais. Está faltando choro. Está faltando quebrantamento. Está faltando contrição da liderança da igreja nesse Brasil. Está faltando que a igreja pare de sorrir um pouco, não porque Deus é contra a alegria da igreja, mas por causa da urgência, da seriedade, da gravidade, do estado em que nós encontramos. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Em certa medida, eu costumo dizer isso, né? Quem está de pé, cuide-se para que não caia, mas também é verdade que tem gente que alcançou um nível de maturidade espiritual que consegue driblar melhor os desafios da vida. Mas eu não posso estar contente enquanto eu estou de pé se tem um monte de gente ao meu redor caindo, prostrado, que não avança, que não caminha, que não desenvolve, que abandonou o Senhor pelas coisas do mundo. E o chamado de Deus para os seus sacerdotes é chorem. Chorem os ministros. É tempo de contrição, é tempo de quebrantamento, é tempo de nós nos ajoelharmos e orarmos em prantos. Chorem entre o pórtico e o altar. Esse lugar entre o pórtico e o altar, ou seja, entre o umbral da entrada do templo e o altar, era o lugar da oração.
Isso falou muito comigo. Deus está me chamando para orar. Eu preciso orar por essa igreja mais do que oro. Preciso orar pela minha vida mais do que oro. Preciso orar pelos irmãos dessa igreja mais do que oram. Questões específicas, individuais, questões coletivas, eu preciso orar. Mas isso aqui não é só coisa de pastor. Por quê? Porque esse lugar, o pórtico e o átrio, já não existem mais. O véu se rasgou. Todos nós temos acesso à presença bendita de Deus e por isso todos nós devemos entrar juntos para orar. E qual é o teor da oração para a gente encerrar? Olha o teor da oração. Poupa o teu povo, ó Senhor. Poupa o teu povo, Senhor. Em outras palavras, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia da sua igreja, Senhor. Tem misericórdia do seu povo. Tem misericórdia daqueles que são seus. Tem misericórdia dessa irmã que fez uma aliança contigo lá na sua juventude e hoje vive uma vida espiritualmente superficial. Tem misericórdia desse jovem que já foi cheio do Espírito Santo, vibrante, que te amava profundamente. Tem misericórdia desse irmão que lia a Bíblia umas 2 vezes ao longo de um ano só. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia do Alex, tem misericórdia do Almir, tem misericórdia dos irmãos da música, tem misericórdia das irmãs que ensinam na classe dos pequenos. Chorem os ministros e clamem, Senhor, poupa o seu povo. Poupa o seu povo. E como é que Deus poupa a igreja dele? Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor, é o meio pelo qual Deus tem nos alcançado com misericórdia. É o meio pelo qual Deus tem nos poupado. Disse e repito, não acredito em perda de salvação. E para o juízo eterno, para o dia do Senhor eterno, você pode ficar tranquilo, despreocupado. Por quê? Porque Ele não poupou Cristo para te poupar naquele grande dia. Mas também é verdade que para os dias de hoje a gente tem que orar, poupa seu povo, de viver uma vida medíocre, de viver uma vida afetada pelos males desse mundo, tantos crentes embaraçados, tantos crentes envolvidos com aquilo que não deve, tantos crentes vivendo uma vida apática, tantos crentes vivendo uma vida difícil de ser levada adiante, porque se esqueceram do Senhor. Vê-se por aí, pode se colocar de pé para a gente proceder com a ceia. Vê-se por aí alguns pastores que usam dos problemas das pessoas para amaldiçoá-las. Não, se sair debaixo da minha cobertura, não, irmão. Nós estamos sob a cobertura do sangue de todos nós. Todos os crentes estão debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. E nós devemos, debaixo dessa cobertura, viver uma vida compatível com isso, para que além da salvação também a bênção do Senhor alcance as nossas vidas. Então, uma vida correta diante do Senhor, uma vida abençoada diante do Senhor, uma vida que o Senhor aprove, uma vida que testemunhe a glória de Deus, uma vida que mostre que o Senhor não só salva almas, mas muda vidas. Essa é a frase que eu mais gosto de dizer aqui. Deus salva almas e muda vidas. Então o chamado do Senhor para nós essa manhã é: convertam-se. Você que é crente, chamado à conversão é, cara, ajeita as coisas. Sei que você já está salvo, mas dá para melhorar. Eu sei que você já está salvo, mas dá para ajustar as coisas. Coloque-se diante do Senhor de maneira digna, de maneira correta. Converta-se dos seus maus caminhos, porque você é crente, cara. Volte-se para o Senhor. Você que não é crente, eu preciso de lhe dizer isso. O dia do Senhor vem. E Deus está dizendo para você hoje: eu sou bondoso.
Eu sou gracioso. Eu enviei meu filho para te salvar. Eu enviei meu filho para não poupá-lo no seu lugar. A oração poupa o seu povo, ó Deus. Olha para a cruz e diz: poupa do aqui e agora, porque o seu verdadeiro povo já foi poupado para a eternidade. Então, você que não é cristão, venha a Cristo Jesus, se volte para Deus. Não fique longe de Deus, encontre em Cristo Jesus um caminho de volta para o Senhor. Amém?